Olá, meu nome é Luiz Roberto, uma vez mais aqui no canal Espiritismo em Pauta, vou apresentar um vídeo para falar hoje sobre a glândula pineal, a epífise. Fiz esse vídeo aqui inspirado pelo meu amigo Marcelino Santana, que também apresentou esse material no nosso grupo de estudos, numa dessas segundas-feiras. Nós nos reunimos às segundas-feiras e estudamos as obras psicológicas de Joana de Ângeles por Divaldo Franco, mais uma segunda-feira por mês, a primeira. Mas ele não abre um espaço para a gente falar sobre o que quiser, expor o que quiser para os demais do grupo. E ele próprio fez, falando da glândula pineal, procurando alcançar a questão mediúnica relacionada à glândula pineal. E nós vamos procurar fazer a mesma coisa agora no YouTube. Então, inspirado pelo amigo, nós resolvemos produzir esse vídeo para afirmar desde logo que essa glândula, pelo fato dessa glândula pineal funcionar como um transformador energético, um transdutor psiconeuroendócrino, isso a faz então uma glândula muito especial, porque atua no psiquismo, no sistema nervoso, no sistema endócrino, e nesse conjunto então vamos chegar à questão mediúnica. Assim então como os olhos detêm a capacidade de captar a imagem, os ouvidos, o som, o tato, a forma, a geometria, né, das coisas, dos objetos, a pineal é um sensor capaz de ver o mundo espiritual e de coligá-lo com a estrutura biológica, né? É uma glândula, portanto, que vive o dualismo espírito-matéria, razão pela qual, então, estamos trabalhando então esse tema que é muito caro aos estudiosos do espiritismo e do espiritualismo em geral. O material aqui apresentado, ele foi retirado naturalmente da literatura espírita, à disposição em apostilas, livros, blogs, sites, no YouTube, tem um bocado de coisa, um bocado de fonte para falar sobre esse assunto, né? E ainda nós pegamos esse material também retirado dos ensinamentos dos espíritos Ramatiz e André Luiz, pelos seus médiuns, respectivos médiuns, né? Ercílio Maes e Chico Xavier. Mas também eu preciso dar crédito a um site que eu acessei e tinha lá um conteúdo muito bom, Introdução à Doutrina Espírita, é o nome do site, e que falava do fluido cósmico universal, do qual nós vamos falar também hoje, e abordava também alguma coisa sobre a pineal, o que nos auxiliou naturalmente a nortear a nossa apresentação de hoje. Muita coisa que eu li lá também transmudei aqui para o nosso trabalho. Para o trabalho, meus cachorros estão fazendo manaquia lá, para o trabalho que nós estamos apresentando, né? E lá no Livro dos Espíritos, inclusive, os Espíritos nos lembram que, tanto encarnados quanto desencarnados, vivemos todos imersos no fluido cósmico universal e que nós o absorvemos automática e inconscientemente pela respiração e pelos centros de força vital, também chamado de chakras. Mas eu gostaria de acrescentar um bocadinho mais, porque nós também absorvemos o fluido cósmico universal na sua forma fluido vital, pela alimentação, hidratação, sono, descanso, pelos passes, pela cromoterapia, pela energização, pela magnetização, entre outros meios de natureza holística que não são poucos, né? E esse fluido, então, é a base da matéria e é deste que todas as demais espécies de matéria e energias derivam, guardando, então, com essas entre essas, similaridade e afinidade. E sob a ação de uma forte vontade do espírito, então, pode mudar suas propriedades físicas, temporária ou definitivamente, na ação do espírito. Então, no meio espírita, isso ocorre através dos passes, por exemplo, nos processos de assistência espiritual. Podemos encontrar nas obras fundamentais da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, um vasto conteúdo, inclusive, sobre o tema fluido cósmico universal. Então, quando o sujeito aplica um passe de sopro, por exemplo, não basta ele soprar o sopro frio, o sopro quente, ele precisa, alternadamente, não é? Ele precisa visualizar o que ele está fazendo e agir sobre o organismo da pessoa que ele está atendendo, a fim de que essa possa, então, recuperar a sua condição de saúde. Tem que visualizar, né? Aí é o poder da transformação, essa visualização, esse poder da vontade. Então,
A manipulação consciente desse fluido, do fluido cósmico universal, ela está na razão direta da capacidade do grau de evolução do espírito, encarnado ou desencarnado. Isso é de suma menos importância, quando esse então intervém, por exemplo, nos tratamentos espíritas, utilizados nas casas espíritas. Os espíritos, na verdade, eles utilizam dos recursos da natureza, mais os elementos trazidos dos laboratórios espirituais, mais os recursos dos médiuns presentes ao trabalho de socorro, mais os recursos da própria criatura alvo do tratamento, formando assim um mix, uma amálgama, né, fluídico salutar, com vistas a beneficiar a criatura para que ela se recupere na sua saúde psíquica e física, né? Porque o tratamento se dá no espírito com repercussão no corpo físico. Então, tanto o mundo espiritual quanto o nosso aqui na Terra é sim constituído de matéria física, porém com uma diferença vibracional, posto que no mundo espiritual a matéria é fluídica, maleável e de alta frequência, bastando assim uma vontade firme para mudar sua paisagem, pois a matéria ali então encontra-se em estado energético. E no nosso mundo, aqui na Terra, ela é densa e de baixa frequência, resistente às modificações. Veja o nosso corpo físico, né? Por estar aparentemente estática, em estado de repouso. Assim, então, da mesma forma, contrariamente ao nosso corpo espiritual, ao nosso perispírito, o nosso corpo físico é sólido. É sólido de matéria densa e é por si completamente insensível. É por si mesmo completamente insensível. Pois os chamados órgãos dos sentidos, com o qual nós exercemos as nossas funções de relação, não lhe pertencem diretamente. Visão, audição, paladar, olfato, tato, mas não são do que portas de entrada no corpo denso, nas quais então se localizam as pontas dos nervos, preparadas naturalmente de acordo com a sensação que devam captar. E é bem por isso então que o corpo anestesiado, por exemplo, nada sente, pois os nervos que o ligam ao perispírito são anulados pelo anestésico. Quem já fez um tratamento dentário, por exemplo, e recebeu aqui a injeção de anestesia, torna insensível essa região do corpo e o cirurgião pode trabalhar à vontade com seu material cirúrgico, que o paciente não sente nenhuma dor, em razão disso que nós acabamos de afirmar. Então, há que se observar que o corpo carnal denso amortece também, no conjunto, as sensações do espírito, limitando-se, então, os sentidos a essas portas de entrada da visão, audição, paladar, olfato e tato. Me lembro um dia desse que o meu amigo Luiz Carlos disse assim: puxa vida, o corpo humano é realmente uma máquina, né? Fui estender roupa no varal e estava de chinelo, com a ponta do dedo assim, eu toquei uma folha úmida, imediatamente eu recuei o pé, né? Veja só a rapidez com que aquele toque com o dedo do pé, e o Luiz é grandão, né? O dedo do pé chegou ao cérebro, informando imediatamente que algo não muito comum, né? Estava ali, ele estava tocando algo diferente, né? No caso, era uma folha úmida naquele dia em que ele estendia a roupa, né? Então, quando o espírito está desencarnado, a percepção dele não é a mesma de quando ele está encarnado, porque o espírito tem percepções por todo o corpo espiritual ou perispírito, conforme narra André Luiz na obra Nosso Lar, salvo engano meu. Assim como também há de ocorrer com o espírito emancipado do corpo, pelo fenômeno do sono, do desdobramento mediúnico, né? Pelo sonambulismo, e assim vai. E a minha cachorrinha Jessie participando desse vídeo também. Ela não se aguenta. Assim, nesse ponto da nossa apresentação, lembremos que o homem é trino. Importante dizer que o homem é trino, formado pelo espírito, perispírito e corpo físico, e que o sistema nervoso sediado no corpo físico liga o plano etéreo ao plano físico. O estado energético da matéria, que constitui o perispírito, é o intermediário entre espírito e matéria, e a mente espiritual, sede da cognição do espírito, precisa então dessa matéria energética para agir sobre a matéria densa. Todo esse conjunto, importante dizer que o homem é trino, porque todo esse conjunto então age para a sua manifestação no mundo físico.
E o sistema nervoso é complexo, isso não resta dúvida, e permeia todo o corpo físico, formando em certos pontos, então, do corpo, uma espécie de emaranhados, que são os plexos nervosos, e que apresentam no perispírito seus correspondentes etéreos, que não se materializam e que possuem funções e trabalhos específicos. Correspondendo aos locais, então, dos plexos no físico, o perispírito possui um conjunto de milhares e milhares de vórtices ou chakras que prestam a ligação, que se prestam, melhor dizendo, a ligação das vibrações e dos elementos fluídicos do plano etéreo e que funcionam naturalmente como exaustores e outros como ventiladores da matéria fluídica, de dentro para fora e de fora para dentro. A gente aprende isso no curso de passe, né? A nossa casa tem um curso de passe e a cada nova turma esse aprendizado é renovado, né? Então, isso o faz, então, num giro constante. Esse funcionamento dos chakras é num giro constante. Na casa espírita que eu frequento e da qual nós somos trabalhadores, repito, aprendemos isso nos cursos de passes. O perispírito metaboliza essas energias nos centros de força, ou chakras, né? E as distribui em nosso organismo, lembrando que quanto mais ativo ou desenvolvido for o chakra, maior capacidade de energia ele comporta e, portanto, maiores possibilidades de emprego dessa mesma energia. É também oportuno lembrar que temos um conjunto de chakras físicos e um conjunto de chakras espirituais. Isso nós aprendemos também. Esses últimos, os chakras espirituais, eles são permanentes. Já os chakras físicos é um globo de energia surgido da condensação das forças pelos plexos nervosos e tem por função a captação, transformação, armazenamento e distribuição de novas energias oriundas do cosmos, segundo nós apreendemos do espírito Ramatiz pela mediunidade de Hercílio Mais. À medida, então, que o espírito vai plasmando o seu corpo de carne, seguindo o molde do perispírito, o duplo etérico, então, também vai se formando e se consolidando como fiel intermediário das sensações físicas para o mundo oculto do espírito e deste para a consciência física. E pouco a pouco, então, os chakras se ajustam, progridem e se desenvolvem à altura dos principais plexos nervosos do corpo físico e são classificados naturalmente conforme a região do corpo onde eles se situam. São os centros físicos responsáveis pela irrigação de vitalidade, ao captar então o prana, que é o combustível essencial da vida. Este é uma variação do fluido cósmico universal. Também conversava com meu amigo Luiz Gonzaga, algum tempo atrás, sobre a planificação da água, né? Meu pai ensinava a gente a fazer a planificação da água, põe meio copo de água assim num copo, meio copo com água, um outro copo vazio, e a gente fica fazendo a planificação, não pode derrubar, naturalmente. Nós derrubávamos, mas meu pai não derrubava, não. Vai fazendo a planificação de um copo para o outro. Quando você encerra o lapso de tempo que você julga necessário, você vai observar, a água já não tem mais meio copo de água, já é maior do que meio copo de água, porque a água foi planificada. E isso é bom. A gente faz isso, ingere, né? É uma forma também de absorver o prana, a água planificada. Estes chakras, então, eles ficam localizados no corpo etérico, também chamado de duplo etéreo, ou corpo energético, a 6 ou 7 milímetros, mais ou menos, da superfície desse corpo. E este corpo não é parte do perispírito, a gente aprende isso também na literatura espírita, mas é um veículo intermediário entre o corpo físico e o perispírito. E os chakras no corpo etéreo, então, eles são temporários, né? Eles se extinguem com a morte do corpo físico, pois são, então, produtos da energia em trânsito que se chocam e se consolidam transitoriamente, assim como o próprio duplo etéreo e o corpo físico, que também se extingue. Esse também é o ensinamento do espírito Ramatiz. O perispírito, ele também comporta um conjunto de chakras, nós já dissemos isso e vamos reforçar isso agora, chamado então de chakras espirituais. Estes chakras, diferentemente, são estáveis e definitivos. Eles não se desintegram jamais, pois são formados de energia astralina e mental, acumulada desde sempre e preexistente aos centros de força físico. O perispírito, então, possui todo um equipamento
de recursos automáticos que governam, então, os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência nos circuitos da vida orgânica em que nós estagiamos. Na condição de espírito encarnado, estagiamos, não é? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar. Esses recursos todos que nós acabamos de mencionar aqui, eles foram adquiridos vagarosamente, não é? Nós já dissemos isso, em milênios e milênios de esforços de recapitulação, nos múltiplos setores da evolução anímica, conforme nos ensinam então os espíritos Emmanuel, André Luiz e Ramatiz, em diversas obras que eles ditaram a seus médios. Enquanto então existam milhares de chakras, são milhares de chakras que existem, além dos chakras que a gente chama de chakras mestres ou principais, que coordenam o metabolismo de energias e fluidos em áreas específicas do conjunto. Nós vemos lá o chakra base, o chakra gástrico, não esplênico, o gástrico, o cardíaco, o laríngeo, o frontal, o coronário, nós temos o umeral, nós temos vários chakras que são considerados chakras principais. Nem todos, na aplicação dos passos, nós desenvolvemos, mas muitos são 7 a 9, ou acho que 9 no total, chakras considerados principais. Mas, por ser objeto do nosso estudo, nós vamos nos ater no chakra coronário. Esse é situado, então, no topo da cabeça, que é responsável, então, pela energia oriunda do plano espiritual, pois ele liga o plano espiritual e o material, relacionando, então, materialmente com a epífise, também chamada de glândula pineal ou corpo pineal, que está, então, situado na região denominada tálamo, e tem a forma de uma pinha. A epífise tem a forma de uma pinha, e é pouco conhecida pela ciência, embora desde Galeno, 130 a 201 anos antes de Cristo, e na Antiguidade Grega, já fosse descrita. As efetivas funções do corpo pineal, elas são desconhecidas da medicina acadêmica, até nos dias de hoje. Porém, a verificação de casos de puberdade precoce e de tumor da epífise levou os cientistas a concluírem que a glândula tem um papel importante no controle sexual no período infantil, né, inibindo o despertamento sexual no período infantil, cuja força, entretanto, decresce, relaxa e quase desaparece, segundo os cientistas, para que as glândulas genitais, então, a sucedam no corpo no campo de energia plena, né? Mas releva também acrescentar, nesse ínterim, que a melatonina, por exemplo, é um hormônio produzido naturalmente pelo nosso organismo, mais precisamente pela glândula pineal, e que é ativado quando não há estímulos luminosos, no plural. Ou seja, a produção de melatonina, melatonina, né? Acho que eu falei melanina, não, é melatonina. Melatonina ocorre à noite, induzindo então o sono, a porta natural de saída temporária do espírito enquanto encarnado. Então, favorece o desprendimento do espírito pelo fenômeno do sono. Porém, sob a ótica da espiritualidade, diferentemente da ótica dos cientistas, as funções da pineal vão bem além daquela alcançada pela ciência dos homens, conforme a espiritualidade, pois ela não decresce, nem relaxa, e menos ainda desaparece. Ela é a glândula da vida mental, despertando no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras. Em seguida, naturalmente, continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Ela preside aos fenômenos nervosos de emotividade, como órgãos de elevada expressão do corpo etéreo, desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam a existência ou as existências umas às outras na sequência de lutas pelo aprimoramento da alma, encarnação, né? As múltiplas reencarnações, e deixa entrever naturalmente a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida, fazendo então podemos fazer aí então um paralelo, dizem os espíritos,
que se as glândulas genitais segregam os hormônios do sexo, a glândula pineal segrega hormônios psíquicos ou unidades forças, que vão atuar então de maneira positiva nas energias geradoras, conservando então ascendência em todo o sistema endócrino, Lembra lá? Psiconeuroendócrino? Em todo o sistema endócrino. O corpo pineal, então, ligado à mente, através de princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência ainda não pode identificar, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade, na qualidade de controladora do mundo psíquico. Né? Então, sua posição nessa qualidade, com essa qualidade, naturalmente, na experiência sexual é básica e absoluta. Básica e absoluta. Então, vai muito além daquilo que dizem os cientistas. Mas eles vão alcançar, naturalmente, esse patamar de entendimento, porque cada vez mais a ciência se aproxima do espírito. E no exercício mediúnico de qualquer modalidade, por exemplo, a epífise, então, desempenha o papel mais importante, pois através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica, então, o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. E é na epífise, naturalmente, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina de nós, né? A maioria de nós, essa potência divina dorme embrionária. Não é? A tradição esotérica de há muito conhece essa glândula como o terceiro olho, devido à sua localização na parte central do cérebro, bem aqui, ó, entre as sobrancelhas, né? E também pela sua sensibilidade à luz. Além disso, a glândula pineal é considerada como um meio de contato com o mundo espiritual, o olho que tudo vê. Né? A tradição oriental conhece bem esse assunto como o olho que tudo vê. Deixa eu ver mais. Em relação à organização física propriamente, alcançando o campo da mediunidade agora, mais propriamente, a pineal ou epífise tem estreita ligação com a glândula hipófise ou pituitária, também chamada de glândula mestre, por controlar as funções da maioria das demais glândulas endócrinas. Por sua vez, a hipófise é controlada em grande parte pelo hipotálamo, que é considerado o elo integrador entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, e que fica naturalmente numa região do cérebro situada imediatamente acima da hipófise, próximo ali ao tálamo, que é a sede da glândula pineal. A hipófise ou pituitária, então, sintetiza ainda o hormônio adrenocorticotrófico, é isso mesmo, ACTH, que atua sobre as adrenais e a produção de corticosteroides, os hormônios luteinizantes, então, e folículo estimulante, que controlam a ovulação. E o hormônio estimulante da tireoide, porque, por sua vez, controla a atividade dessa glândula, é justamente o hormônio estimulante da tireoide. Em relação à ótica espiritual, então, essas glândulas agem conjuntamente no campo da mediunidade, levando-se em conta, então, que a pineal é considerada a glândula responsável pela existência da vida no plano espiritual e mental, além de deter um intenso significado no corpo etéreo. Ela comanda as emoções, pois tem acesso irrestrito a todo o sistema endócrino, atuando principalmente na esfera sexual. E também, é claro, considerando que a hipófise é vista como uma glândula responsável pela conexão entre o corpo físico e o perispírito, sendo considerada, então, um centro de energia viva, ou vital, melhor dizendo, energia vital. Portanto, a mediunidade é de ordem física e passível de ser desenvolvida, educada e disciplinada na seara espírita, para um seu melhor proveito. Esse material, então, sacado da literatura espírita, traz para nós, ainda que muito resumido, naturalmente, um conteúdo bastante esclarecedor no tocante às funções da glândula pineal e somada às funções da glândula pituitária, ou hipófise, né? A fim de nós podermos compreender como se processa
todo o relacionamento de nós, espíritos encarnados, com o mundo originário, nosso mundo originário, que é o mundo espiritual, e como nós podemos nos afetar pelas impressões do mundo espiritual, como nós podemos, tanto na condição de encarnado como de desencarnado, transmudar o fluido cósmico universal, dando a ele novas características, porque ele é a origem de toda a matéria e a origem de toda a energia. Lembrando lá no Livro dos Espíritos, em que os Espíritos nos esclarecem que nós temos Deus, Espírito e matéria. Deus, Espírito e matéria. E vamos adiante, compartilhando o nosso vídeo, comentando com seus amigos espíritas, e porque o vídeo é espírita, é para os espíritas, tirado da literatura espírita, feito por um espírita, a fim de que todos nós pudéssemos, de alguma forma, tomar contato com esse assunto. Vamos adiante.